Quando a Xiaomi lançou o Mi 9, todo mundo já sabia que viria por aí uma versão mais simples e humilde do topo de linha chinês para agradar mais variantes de bolsos, mas a querida dos importadores foi além e lançou 3 variantes mais simples. Parece confuso? Sim, é um pouco, ainda mais porque eles podem ser encontrados por preços muito similares e têm nomes muito parecidos. Por que a Xiaomi faz isso? Eu poderia dizer que é para torturar os analistas, mas é para atingir bolsos de todos os tipos. Por isso, para ver qual que se encaixa no seu orçamento e nos seus desejos, nós preparamos esse comparativo triplo para você aqui no Tudo Celular. Todos esses smartphones da Xiaomi eles são muito parecidos, uma vez que eles são da mesma empresa e têm como objetivo atraírem o público que gostou do Mi 9 com um preço menor. Ainda assim, tem alguns detalhes que diferenciam eles uns dos outros. Em qualidade de corpo, todos eles apresentam vidro na traseira e corpo em metal fugindo do plástico, e todos usam o Gorilla Glass 5 na proteção frontal. No slot, o Mi 9 Lite poderia perder, por dividir o espaço do SIM 2 com microSD, mas como ele é o único que permite essa expansão, acaba sendo uma vantagem aqui. Os outros dois também são Dual SIM. Como é comum para essa faixa de preço, nenhum dos Mi 9 mais simples conta com proteção contra água ou poeira, porém, nem o topo de linha que os inspira traz essa função. Sobre a apresentação da câmera frontal, quem desponta é o Mi 9T, que traz aquela solução pop-up para deixar a tela totalmente livre de interferências. Os outros dois trazem notch em gota no topo da tela. E se os 3 celulares contam com biometria abaixo da tela, o pior deles é o Mi 9 SE, que apresentou lentidão no reconhecimento das digitais. O Mi 9 Lite ficou na média e o Mi 9T chegou a ser mais rápido do que o flagship da Xiaomi em alguns casos. Todos eles contam com conexão USB-C e na hora de ver quem é o mais leve e mais fino, o destaque ficaria para o Mi 9 SE, mas ele também tem a tela menor. E tanto o Mi 9T quanto o Mi 9 Lite eles são similares, tem a câmera um pouco saltada, mas o modelo Lite consegue ser mais leve. Na caixa, o Mi 9T traz uma capinha rígida transparente, enquanto o Mi 9 SE vem com uma de silicone e o Mi 9 Lite também, só que um silicone escurecido. No fim, a gente tem aqui um empate entre dois deles, Mi 9T e Mi 9 Lite. Para a categoria de tela, você precisa escolher entre as telas de 6.39 polegadas do Mi 9T e Lite ou uma um pouquinho menor do Mi 9 SE com 5.97 polegadas. Dito isto, é preciso saber que todas são Full HD+, mas a densidade de PPI é maior no SE por ter esse display menor. A melhor proporção entre tela e corpo fica com o Mi 9T, que não possui notch, e esse também acaba levando a melhor em qualidade, porque ele não deve em nada para o Mi 9. O Mi 9 Lite também se sai bem em tela, e quem fica na lanterna é o Mi 9 SE, mesmo sendo Super AMOLED como os outros. Ponto para o Mi 9T. No som, temos mais uma vez um ranking parecido. Enquanto o Mi 9T traz um bom som externo, o Mi 9C decepciona um pouco e o modelo Lite consegue ser inferior ao SE. No caso dos fones, o Mi 9T até que tem um bom volume, mas a diferença entre os canais pode não ser uma boa para audiófilos. Nenhum deles é estéreo e o Mi 9 SE é o único celular do comparativo que não traz a conexão P2, embora envie um adaptador para o USB-C na caixa. O Mi 9T ele tem o áudio de 24 bits e todos eles possuem aptX para som Bluetooth de melhor qualidade. Então, o ponto aqui fica com o Mi 9T. Não tem muito o que falar sobre o sistema, uma vez que os 3 celulares são da Xiaomi, os 3 têm a MIUI embarcada. A versão de fábrica é a MIUI 10, mas dessa vez quem sai na frente é o Mi 9 SE, finalmente, por estar recebendo a MIUI 11, já com Android 10. O Mi 9T também está recebendo a versão 11 da interface, mas ainda baseada no Android 9 Pie, o mesmo que o Mi 9 Lite, lançado mais recentemente que os outros, mas que ainda está na MIUI 10, com a versão 11 chegando em breve. Os que não receberam o Android 10 ainda devem ser contemplados, mas não tem qualquer previsão oficial para isso. Todos eles oferecem a biometria abaixo da tela e também o desbloqueio facial. E na MIUI há vários recursos interessantes para aqueles que apreciam personalizar bastante o uso do smartphone. Nas conexões principais que a gente ainda não citou, eles são bem parecidos e as pequenas diferenças ficam para o Mi 9T por não contar com o infravermelho tão querido dos usuários da Xiaomi e o Mi 9 SE não trazer o rádio FM. Então, dessa forma, aos trancos e barrancos, o Mi 9 SE e o Mi 9 Lite ganham um ponto cada aqui. No quesito de desempenho, nós temos processadores para todos os gostos, começando com o Mi 9T, que vem com Snapdragon 730 e 6 GB de RAM, com variações de armazenamento de 64 GB e 128 GB. Em nossos testes, como esperado, ele é o que se sai melhor em velocidade. O Mi 9 SE segue com o Snapdragon 712 e as mesmas versões de RAM e armazenamento do Mi 9T, sendo o mesmo para o Mi 9 Lite, que traz o Snapdragon 710. Os nossos testes de abertura mostram que o Mi 9T é o mais rápido, mas ele tem um gerenciamento de RAM pior do que os concorrentes dele aqui. O Mi 9 SE é o que traz menos diferença entre as voltas que a gente costuma testar, sendo mais equilibrado, mesmo que o Mi 9 Lite seja ainda um pouco mais rápido no geral. Para jogos, todos devem se sair bem.
E no final, pelo processador mais recente e mais velocidade, quem leva o ponto é o Mi 9T. Na questão da bateria, nós temos uma bateria muito menor para o Mi 9 SE, uma vez que ele também é menor e mais leve. Então ele tem 3.070 mAh, seguido de 4.030 mAh do Mi 9 Lite e 4.000 do Mi 9T. Ainda assim, como você pode ver nos nossos gráficos, o Mi 9T foi o que se saiu melhor no teste de duração total de bateria do Tudo Celular. Esses resultados se devem ao processador mais novo do Mi 9T, mas no geral, todos eles aguentam bem um dia de uso. O Mi 9 SE ele vai recarregar mais rapidamente, por ele ter a bateria menor, mas proporcionalmente quem recarrega mais rápido de acordo com a carga é também o Mi 9T. Todos eles trazem o carregador rápido de 18 watts na caixa, mas nenhum deles conta com a tecnologia de carregamento sem fio. O ponto é do Mi 9T pelo conjunto geral. Inegavelmente, o melhor conjunto de câmera aqui é do Mi 9T. Todos possuem conjunto de câmera tripla, com uma wide de 48 megapixels e uma ultra wide, mas o Mi 9 Lite traz na última delas um sensor de profundidade ao invés de uma telefoto dos outros dois. O sensor do Mi 9T não é o mesmo de 48 megapixels do Mi 9, mas ainda assim foi ele o que entregou as imagens mais equilibradas, ainda mais quando usado HDR. O Mi 9 Lite também se sai bem, com o Mi 9 SE decepcionando e se aproximando mais da qualidade de imagem da linha Redmi. Na telefoto, o sensor de 8 megapixels do Mi 9T se sai melhor do que o mesmo do Mi 9 SE por ter um zoom óptico de 2 vezes, aumentando a qualidade dos detalhes. A ultra-wide de ambos é interessante também, mas por ter uma abertura menor, ficam mais escuras no geral. No caso do Mi 9 Lite, o sensor é de 2 megapixels, como eu falei, para profundidade, para o modo retrato. No modo noturno, quem se sai melhor é o Mi 9 Lite, que conseguiu entregar as fotos mais equilibradas entre iluminação e ruídos, muito presente nos outros dois aparelhos. Mas não tem jeito, o ponto aqui é claramente do Mi 9T. Em vídeo, todos eles apresentam as mesmas funções, gravando em 4K a 30 fps e em câmera lenta de 960 fps em HD. Outro ponto em comum entre eles é a estabilização eletrônica, assim como a ausência de uma ótica. Na qualidade geral, como você já deveria esperar, o Mi 9T que se sai melhor, oferecendo até mais do que a categoria pede. O Mi 9 Lite fica no que se espera dele e o Mi 9 SE pode ter o foco muito lento em algumas ocasiões. A captura de áudio não é boa em nenhum dos aparelhos, como é mais ou menos comum da Xiaomi. E no resumo, o ponto fica com o Mi 9T. Na selfie, sem discussão, o melhor é o Mi 9 Lite, com sensor de 32 megapixels que se sobressai em relação aos outros intermediários da marca. Já o Mi 9T é legal, né? Pela câmerazinha pop-up, cujo mecanismo a Xiaomi diz durar mais do que 300 mil aberturas, e o sensor de 20 megapixels traz bons detalhes. O Mi 9 SE também conta com o sensor de 20 megapixels, mas não consegue performar tão bem nas capturas quanto os outros. O ponto aqui é do Mi 9 Lite. Com o preço mínimo atual, que vai de R$ 1.500 a R$ 1.650, eles acabam praticamente custando a mesma coisa, dependendo de promoções e aumentos esporádicos por aí. Nos preços de lançamento europeus, ou seja, da versão global, os melhores preços foram do Mi 9T, seguidos pelo Mi 9 Lite e pelo Mi 9 SE. O melhor custo-benefício fica com o Mi 9 Lite, porque se a gente considerar os preços médios oferecidos pelos varejistas atualmente, é o que fica melhor cotado. Os preços de todos eles já caíram um pouco, mas por ser mais novo, o Mi 9 Lite é ele quem deve mostrar uma queda mais acentuada nos próximos meses, por isso o ponto aqui é dividido entre o Mi 9T e o Mi 9 Lite. No final não tem muito o que a gente discutir por aqui. O Mi 9 SE só deve ser considerado como opção se você realmente considerar os outros dois aparelhos muito grandes. No restante, se você precisa economizar um pouco mais e quer melhor custo-benefício, além das melhores selfies dos três e que é tanto infravermelho quanto rádio FM, o Mi 9 Lite é a opção. Fora esses fatores, a pontuação deixa bem claro que o Mi 9T possui o melhor conjunto entre os seguidores do topo de linha Mi 9, com melhor desempenho, melhor duração de bateria, melhor câmera traseira e a diferença da câmera pop-up. Por fim, o acabamento de todos é muito bom e em conexões eles também acabam se equilibrando bastante. A escolha termina entre o Mi 9T mais completo e o Mi 9 Lite mais equilibrado para o custo-benefício. E você, tem algum ponto em que você defenderia o Mi 9 SE? Concorda com a nossa escolha no comparativo? Deixe seus comentários aí embaixo. Até a próxima!